dois jogos de Emerson Sobral, que nós achamos que a arbitragem não foi boa, foi sofrida, mas o jogo passado e esse jogo, eu acho que é Charles Rosa, eu acho que é o assistente. O de lá, o de cá, Bruno Chaves. Bruno Chaves, é horrível. Eu acho que ele nem reciclando ele serve. Infelizmente, já no jogo passado teve um que atuou desse lado também, que foi horrível. Então a gente fica perplexo, uma falta de qualidade. Eu acho que para reciclar tem que botar esses rapazes aí para reciclar uns 3 anos para eles aprenderem alguma coisa de futebol. A gente faz o time, a gente se sacrifica, o clube vai atrás, tenta trazer o melhor. O juiz distribuiu o cartão amarelo, porque não apitava, o cara concluía, dava cartão amarelo. Ou seja, pendurou o nosso time. É um absurdo que a gente faça futebol de alto nível com esse tipo de arbitragem. Eu acho que a arbitragem nem para juniores serve. Infantil talvez. Mesmo assim é ruim. Os caras não entendem regra de futebol, pelo amor de Deus. Eu acho que a federação tem que ver isso. Se não tem juiz competente do Estado de Pernambuco, que tragam de fora. Porque, pelo amor de Deus, desse jeito não dá para fazer futebol. É uma pergunta normalmente feita para comentarista de arbitragem, mas aí, já que você está comentando a arbitragem, fica para você, Armando. Que nota você daria para a arbitragem hoje? 0. 0, sem medo de errar. Foram terríveis. Tanto a bandeirinha do lado de lá, como do lado de cá. O do lado de cá foi horrível. Teve bolas que eram visíveis que não eram impedimento, que ele deu. Trocando arremessos laterais, o próprio juiz fez isso. Quer dizer, a gente vê que não é maldade, é insegurança. Os caras não sabem, não têm competência. Então não adianta insistir, tá certo? Se o cara não sabe falar, não adianta ser radialista. Simples assim. Armando, já projetando o clássico do domingo, é um desejo do Náutico que seja arbitragem de fora? Olha, pelo menos o árbitro que seja competente, um trio de árbitros que seja competente. Se de fora ou não, se aqui ainda tiver, porque eu não estou vendo qualidade nas arbitragens de Pernambuco. Infelizmente, no jogo passado, durante o jogo, eu liguei para Murilo e disse: Murilo, pelo amor de Deus. E no intervalo do jogo, eu falei com o Murilo de novo. Murilo eu disse: pelo amor de Deus, Murilo. A gente fica temeroso, porque botar um time para jogar com 3, um soprador de apito, me desculpe a expressão, mas um cara soprando o apito e 2 brincando se desse uma sombrinha era melhor, porque brincava do frevo. Porque os caras não sabem nada de futebol, pelo amor de Deus. É difícil fazer futebol desse jeito. Só completando a pergunta, se a sua opinião que não existe um trio competente, então é o desejo, pelo menos o seu, de que seja um trio de fora. Nós temos um árbitro em Pernambuco, que é da Federação Pernambucana, que é de fora, mas é da Federação Pernambucana, que tem capacidade para apitar. Tá certo? Agora, se ele não puder apitar, se puder trazer um trio de fora, acho muito melhor. Porque o que está acontecendo é que nós não estamos discriminando árbitros, nós estamos discriminando as arbitragens, a qualidade das arbitragens. Está muito ruim, eu acho que os senhores estão vendo, não é possível que só a gente esteja vendo isso. A gente está vendo erros clássicos, coisa que, meu Deus do céu, eu acho que um menino de 8 anos veria. E os caras não conseguem ver, não conseguem acompanhar o lance. No jogo passado, o Elton, o cara nas costas de Elton, o Elton virou e o cara marcou impedimento. Pelo amor de Deus, um negócio assim, básico do básico do básico. Se o cara não tem condições, ou é cego, é míope, pelo amor de Deus, não vai arbitrar, não vai ser bandeirinha. E o que está acontecendo é isso. E eu faço um apelo aqui à Federação Pernambucana que reveja isso, porque se não tem condições dos árbitros locais, tragam árbitros de fora. Não precisa trazer árbitros do sul do país, não. Vai aí em Alagoas, em Sergipe, aonde quer que seja, mas traga alguém que saiba usar a regra do futebol. Mas a diretoria pensa em ir até a federação e solicitar formalmente essa arbitragem de fora? Olha, com certeza nós vamos à federação formalmente reclamar, como reclamamos da vez passada, mandamos, e eles pediram inclusive o tape do jogo, nós mandamos o CD do jogo, tá certo? Reclamamos formalmente que nós estamos sendo prejudicados. Nós não estamos acusando ninguém de roubo, nós estamos acusando a incompetência das pessoas que estão trabalhando na arbitragem. Estão fazendo, ou seja, estão trabalhando de forma errada. Se não estão preparados, não trabalham.
Mandou. A arbitragem continua muito ruim como nos últimos anos, os gramados estão ainda piores e o regulamento desse ano é um dos mais bizarros da história do futebol mundial. Mas as reclamações se seguem sempre depois que a competição começa. Não chegou a hora dos 3 grandes clubes começarem a bater de frente com a federação, antes de tudo começar, questionar regulamento, questionar a qualidade dos gramados, para assim o Campeonato Pernambucano sair desse marasmo que é? Olha, eu acho que é pertinente a tua pergunta. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu vi até o Murilo falando que todo mundo aprovou a tabela do campeonato, a gente não aprova a tabela. A gente aprova regulamento. A tabela a gente não dá pitaco. É a federação que faz. Então as tabelas também são absurdas. Foi criticada a tabela e o Murilo se defendeu dizendo que o Náutico aceitou a tabela. Não, a gente aceitou a regra. A tabela não. Mas a regra não é muito ruim, a regra. Olha, veja só, você não pode mudar a regra a cada ano. Você tem que mudar a regra e o estatuto diz que você no ano subsequente é que você pode fazer. Eu acho que os 3 grandes não é que mandam no campeonato. O que acontece é o seguinte, os 3 grandes têm um peso, mas todas as entidades ou todos os clubes do interior também pesam. Então não é tão fácil assim mudar as coisas. Tá certo? A gente pode até conversar e tentar mudar. Eu acho que é pertinente isso. A gente tem que tentar mudar. Agora, o que a gente está falando aqui é da arbitragem e aí os erros vêm se sucedendo e a gente não está vendo a qualidade melhorar. Pelo contrário, a gente está vendo pior. Cada arbitragem que vem, a gente pensa, não, pior do que isso não pode ser. Quando você vê, vem uma pior. Então, a gente está falando aqui, não é choro de derrotado, porque nós ganhamos, tá certo? A partida passada também. As 2 partidas que o Emerson Sobral fez foram horríveis. Emerson Sobral. Serra Talhada foi um jogo. Serra Talhada foi um jogo e teve outro. São 2 jogos que Emerson Sobral apitou e ele foi horrível. E a gente reclamou com a federação. Inclusive pedimos para que ele não apitasse mais jogos nossos. E tudo foi feito num bom trato, ou seja, sempre fomos da federação, falamos, não divulgamos na imprensa, falamos, só reclamamos do que nós fomos prejudicados. Porque o Náutico não vai se calar. A gente não vai ser prejudicado e ficar calado. Então, vimos hoje, falei com o presidente estava muito chateado, falei com o presidente, a gente estava lá em cima, vocês viram, a torcida deixou de torcer para reclamar do juiz, inclusive, ironicamente, aplaudiu o Bandeirinha, porque a Bandeirinha não, aquele cidadão que estava correndo ali, que não sabe nem, Bandeirinha não pode ser taxado de Bandeirinha, ele não entende de regra, ele não sabe o que é futebol, então não pode ser chamado de Bandeirinha, tá certo? Ele estava ali, correndo para ganhar o dinheiro dele no final do jogo, mas ele não entendia nada de futebol. Infelizmente, a gente não pode ficar calado. Ô Armando, você está dando aí a ideia de buscar juízes fora do estado. Mas ano passado o Náutico acabou... O rádio aí, minha gente, por favor. É lá no estado. É lá dentro, não é verdade? Você está dando a ideia aí de buscar árbitros de fora do estado, mas ano passado o Náutico reclamou bastante na Série A da arbitragem. Você não acha que esse mal da arbitragem não é só em Pernambuco e não é no geral, não? Em termos nacional? Veja só, o que eu falei aqui foi a gente buscar bons árbitros. Tá certo? Existe também, a nível nacional, existe árbitros fracos. Não só no estado de Pernambuco. Agora, a gente está se superando. Porque eu não estou vendo nenhuma arbitragem ser um pouquinho melhor do que o outro. Eu estou vendo cada um sendo pior do que o outro. E a gente fica temeroso por isso. Nós temos um elenco caro, tá certo? Que hoje, por exemplo, o Elton foi agredido no finalzinho do jogo, com uma cotovelada, quando o goleiro já estava com a bola, ele foi agredido com uma cotovelada. Quem quiser, pegue o tempo do jogo e vai ver. Se você ver, você vai ver que ele foi agredido sem bola e nada foi feito. E nós ficamos temerosos, porque o Elton tinha levado um cartão amarelo, porque o juiz apitou um impedimento que não houve e ele chutou a gol. Tanto o Elton, 2 jogadores nossos levaram desse jeito. E ele apitou tardiamente. E ele puniu com o cartão amarelo. Então, a gente podia ter perdido o nosso goleador por clássico por conta de uma agressão que passou em branco.